Som. 1, 2, som. Amantíssimos irmãos e irmãs em Jesus, muito boa noite. Muita alegria no coração, estamos de volta nessa casa bendita. Já faz algum tempo que a gente não vem aqui, devido à própria agenda da casa e à minha agenda também. A minha agenda para esse ano aqui já está lotada desde dezembro do ano passado até o final do ano desse 2024. Né? Já estamos para abrir a agenda para 2025. Mas é com muita alegria que a gente vem aqui para falar um pouco sobre duas curas que Jesus fez. Ele fez muito mais, mas hoje nós vamos falar sobre duas curas que ele fez. E vocês podem notar aí na tela a imagem de Jesus que está estendendo a mão para um paralítico, para um aleijado. Aí, aqui à direita, vocês veem que temos uma piscina, tá bom? É o primeiro caso que a gente vai contar para vocês. Bem, então o tema que nós trouxemos para vocês nesta noite está aí na tela. O paralítico da piscina e o paralítico de Cafarnaum. São duas curas distintas que Jesus fez. E de onde nós tiramos esse tema? Está aí na tela, na Gênese de Allan Kardec. Tá bom? Na Gênese, então, nós temos aí no capítulo 15, elencados alguns dos feitos de Jesus, para que a gente possa ter uma ideia do poder espiritual que esse homem tinha desde aquela época. Bem, para quem não sabe, eu moro na cidade de Atibaia. Atibaia fica a cerca de 70 quilômetros. E era essa figura que está aí, ó. Estou com o meu interfone. Queria uma carona para conhecer vocês aqui no Fonte Viva. Quem é esse? Hã? O nome de batismo dele era outro. Ele usava Allan Kardec como um pseudônimo, vamos dizer assim, um apelido. Né? O nome de batismo dele está aí na tela, em azul. Hippolyte Léon Denisard Rivail. O professor Rivail, discípulo de Pestalozzi, que era um grande educador, muito renomado lá na França, muito conhecido e aclamado no meio acadêmico, e coube a ele fazer a codificação da doutrina espírita, nome de batismo. Nome de batismo, Hippolyte Léon Denisard Rivail. E como disse, nós fomos buscar lá na Gênese de Allan Kardec, no seu capítulo 15, que ele praticava. Não conseguia explicações lógicas, portanto, diziam que Jesus fazia milagres. Mas, por intermédio da doutrina espírita ou espiritismo, nós então tomamos conhecimento de que Jesus não fez milagre nenhum. Ele apenas utilizava-se das leis da natureza para poder fazer tudo aquilo que fez, as curas e tudo mais. Então temos no capítulo 15 os milagres do Evangelho. E nesse capítulo 15 nós temos o caso do paralítico da pia batismal. Mas, como eu sou muito visual, eu gosto de trabalhar com mapas, porque às vezes a gente fala de Israel, fala da Palestina, na época de Jesus, e as pessoas não sabem onde fica. Outro dia me perguntaram se Israel era um estado aqui do Brasil, né, se era uma cidade. Eu falei, não é um país mesmo, né? Então, eu sempre gosto de trazer os mapas para que vocês possam se localizar geograficamente. E temos aí na tela a Palestina na época de Jesus, tá bom? Aqui, deixa eu mostrar para vocês. Aqui nós temos essa bolinha vermelha, nós temos aqui, sigam aqui, nós temos o Rio Jordão, tá bom? Que vem desembocar aqui embaixo, nesse azulzinho, que é o Mar Morto, tá bom? Passa pelo Mar da Galileia aqui e vai desembocar no Mar Morto. Então, a Palestina, na época de Jesus, era dividida em duas grandes partes. Do lado direito do mapa, aqui onde está a bolinha vermelha, ao norte nós temos Gualanites, ou Gualanítides, conforme a tradução. Ao centro, Decápolis, e ao sul, a Pérea, tá bom? Mas o que nos interessa é o lado esquerdo do mapa. Nós temos aí, ao norte, a Galileia, ao centro, a Samaria, e ao sul,
a Judéia. Tá? E na Judéia nós temos a cidade de Jerusalém, tá bom? Jerusalém, muito famosa, tá bom? Então, o contexto está nessa cidade aí de Jerusalém. Bem, e diz assim, lá no capítulo 15, era a festa dos judeus, e Jesus estava na cidade de Jerusalém. Ora, ali na cidade de Jerusalém, havia uma pia batismal das ovelhas negras, que em hebraico significa Betsaidá. Betsaidá, em hebraico, é a pia batismal das ovelhas negras. E nessa pia batismal, uma espécie de piscina, havia 5 galerias. Era dividida em 5 partes. E nessas galerias distribuíam-se as pessoas doentes. Eram cegos, eram coxos, eram mancos, eram pessoas que tinham as mãos e os pés ressequidos, enfim, se distribuíam ali todo tipo de doente. Por quê? Porque havia uma crença de que um anjo do Senhor, um anjo do céu, viria para agitar as águas, e quando as águas fossem agitadas, o primeiro doente que entrasse nessas águas estaria curado da sua doença, seja ela qual fosse. Então havia essa crença, e por isso é que os doentes estavam ali avolumados em torno da piscina das ovelhas Betsaidá. Estavam ali em busca da cura. Havia, dentre esses doentes, um homem que estava paralítico há 38 anos. 38 anos de paralisia. E Jesus, olhando para ele, que é aquela primeira figura que nós mostramos para vocês, aquela primeira imagem, olhando para esse homem, Jesus, então, fez essa pergunta: quereis ser curado? Você quer ser curado? E o homem responde para ele: sim, eu quero, Senhor. Eu quero, mas eu não tenho ninguém que me coloque nas águas quando elas forem agitadas pelo anjo do Senhor. E quando eu conseguir me arrastar e chegar até as águas da piscina, um outro doente já terá entrado e conseguido a cura. Então, Jesus, ele percebeu que esse homem tinha muita fé. Cabe aqui uma observação que eu coloquei aí embaixo, em vermelho. Esse homem, ele estava há 10 anos sem querer curar-se. Por quê? Todo ano, toda época da agitação das águas, ele ficava muito afastado da piscina. Ora, se ele era um paralítico, como é que ele ia chegar rapidamente nas águas? Então, por um motivo qualquer, ele não queria a cura num período de 10 anos. E quem passou essa informação para nós foi o nosso querido Divaldo Franco, através de sua mentora espiritual, Joana de Ângeles. Uma observação que eu percebi há pouco tempo em minhas pesquisas e coloquei aqui na palestra para vocês. Bem, Jesus então observou que esse homem tinha muita fé, tinha uma vontade muito grande de ser curado. Ele então disse: erguei-vos, conduzi o vosso leito e caminhai. E o que aconteceu? No mesmo instante, esse homem que era paralítico há 38 anos ficou curado. Ele levantou, pegou sua maca e começou a andar. Notem, essa cura aconteceu num dia de sábado. O sábado, como até hoje, é um dia específico, um dia especial para os judeus ortodoxos. Não se trabalha, não se faz nada além de jejuar e orar. Até hoje eles têm esse costume. E Jesus curou num dia de sábado. Ele curava muitas pessoas no dia de sábado, justamente para mostrar que o dia de sábado é um dia qualquer. Bem, os judeus, então, notando que o homem tinha sido curado, e disseram: hoje é sábado, não vos é permitido transportar o vosso leito, ou seja,
por que você foi curado num dia de sábado? Eles não admitiam que ocorresse a cura num dia sagrado para eles. Então o homem disse: aquele que me curou, disse: conduzi o vosso leito e caminhai, e eu estou aqui curado. Então perguntaram: quem foi esse homem que te curou? Mas o paralítico não sabia o nome de Jesus e não sabia para onde o mestre tinha ido, não sabia o destino de Jesus, porque Jesus já tinha se retirado daquela localidade. Mais tarde, Jesus encontrou esse agora ex-paralítico no templo de Jerusalém e disse a ele, deu um grande alerta: vede que estáis curados, não pequeis mais no futuro. Não pequeis mais no futuro, de forma que algo pior não te aconteça. Então vejam que foi um alerta, um puxão de orelha que Jesus deu nesse ex-paralítico. Então esse homem descobriu o nome de Jesus e passou essa informação para os judeus, dizendo que Jesus fora o homem que o curara num dia de sábado. E é por isso que os judeus perseguiram Jesus durante todo o tempo que Jesus estava divulgando o seu evangelho, porque Jesus fazia essas coisas no dia de sábado. Jesus praticava as curas num dia de sábado, coisa que para os judeus era inconcebível. E Jesus, então, responde a esses judeus, os fariseus, os saduceus, os doutores da lei, os sacerdotes do templo de Jerusalém, que eram os seus inimigos. E Jesus diz a eles o seguinte: meu Pai não cessa nunca de cessar de trabalhar, e eu atuo também assim como meu Pai, incessantemente. Ou seja, todos os dias da semana são dias para se praticar a caridade, inclusive a cura. Esta passagem está em João, capítulo 5, versículos 1 a 17. O vocábulo, a palavra piscina, vem do latim piscis, que significa peixe. E, naquela época, os romanos, eles então chamavam esse reservatório de piscina, não é? E ali eram criados peixes, era um criadouro de peixes. Só mais tarde é que a piscina passou a ser utilizada para o banho do ser humano. A piscina de Betsaida, ela realmente parecia ter propriedades curativas. Em determinada época do ano, as suas águas eram agitadas, não por um anjo do Senhor, essa era a crença da época, mas por uma ação da própria natureza. Vejam, nós temos algumas cidades aqui no Brasil mesmo que são estâncias termais. Eu me lembro de duas aqui, Poços de Caldas, em Minas Gerais, e também Caldas Novas, lá em Goiás. Conheço ambas as cidades. E lá nós temos as águas termais. Eu mesmo passei por um tratamento no Ofurô, lá em Caldas Novas. Tem problemas de articulação. E saí de lá pulando como uma criança. Foi uma beleza. Só que depois vim para São Paulo, aí voltou tudo de novo. Mas as águas, elas têm, dependendo da localização de onde está a fonte dessas águas, então elas podem ter sim essas propriedades curativas. E em determinada época do ano, essas águas então elas eram removidas, elas eram mexidas, como eu disse, não por um anjo do Senhor, mas por uma ação da natureza. E aí o que acontecia? Provavelmente, aquele lodo que ficava por baixo, ele vinha à tona e trazia, então, essas propriedades curativas. E as pessoas acabavam se curando das suas doenças. Mas, como vimos, os judeus, naquela época, eles atribuíam a essa agitação das águas a um anjo do céu, um anjo do Senhor,
que vinha para remexer as águas. E a crença deles é que quem entrasse primeiro seria curado da sua doença. Vejam que Jesus disse ao paralítico: no futuro não pequeis mais. Não pequeis mais com medo de que não vos aconteça algo de pior. Então Jesus deu um alerta, porque Jesus tinha o poder da dupla vista. Ele olhava uma pessoa, ele sabia todo o passado dela, não só daquela encarnação, como de outras também. Então, obviamente, para ele dizer isso, ele sabia que aquela paralisia tinha sido uma espécie de punição, vamos dizer assim, de algo que aquele homem havia feito no passado, seja naquela encarnação ou numa encarnação anterior. Então, ele, de certa forma, disse para que o homem vigiasse e orasse e não mais cometesse erros para não acontecer algo pior a ele. Então, essa doença, na verdade, era uma espécie de punição que esse homem tinha recebido. Então, Deus pune? Não, Deus não pune nem castiga, mas existe uma lei universal. Essa lei não está aqui só na Terra, não, no planeta Terra, está em todo o universo e todos nós estamos sujeitos a ela. É a lei de ação e reação. Então, nós podemos até escapar das leis humanas, das leis dos homens. Podemos passar impunes por um crime que cometemos, por exemplo, mas nunca escaparemos da lei de ação e reação. Então, se esse homem era paralítico, muito provavelmente é porque ele havia cometido algo no passado. Jesus, como dissemos, ele praticou essa cura e outras tantas no dia de sábado. Ele praticava as curas no dia de sábado justamente para protestar contra o rigorismo dos fariseus no tocante à observação desse dia. Por quê? Porque ele dizia que Deus, o Pai Celestial, ele trabalha incessantemente, trabalha todo dia. E ele, Jesus, também fazia isso. Então, por isso ele curava as pessoas nos sábados, para mostrar que o sábado é um dia tão comum como os outros. Certa feita, Jesus até deu um puxão de orelha nos fariseus, dizendo: hipócritas, qual de vós não dá água de beber e não dá uma ração para o seu animal comer e beber num dia de sábado? Por que não curarmos as pessoas, ajudarmos as pessoas num dia de sábado? E eles ficaram todos calados, porque não tinham resposta. Jesus dizia: meu Pai nunca cessa de agir até o presente, e eu atuo também incessantemente. Ele veio aqui para nos trazer o seu evangelho, para nos mostrar a lei de amor, caridade e também o perdão das ofensas. E aproveitava para curar aquelas pessoas que estivessem em condições de ser curadas. Bem, em cima desse contexto, nós fomos buscar neste livro aí, Parábolas e Ensinos de Jesus, de Karl Barth Schutel. É um dos livros que eu recomendo a vocês a leitura. Quem não puder comprar, compre. Se não tiver condições de comprar, pegue emprestado, mas se pegar emprestado, devolva. Porque às vezes pega emprestado com um colega, com um amigo, e acaba se esquecendo, não é? Mas é um livro que eu recomendo porque Karl Barth Schutel, nesse livro, ele traz todas as parábolas de Jesus devidamente explicadas em palavras simples, para que a gente possa entender o que Jesus fez naquela época. Então é um livro que eu recomendo para vocês, e aí está a capa dele. No canto superior direito nós temos a foto de Karl Barth Schutel, Parábolas e Ensinos de Jesus, que vale a pena a gente conhecer, tá bom? E nesse livro, o Karl Barth, ele coloca aqui uma questão. Por que só aquele homem, aquele paralítico de 38 anos, estava 38 anos paralítico, porque só ele recebeu a cura e não os outros que estavam lá também? Nós vimos na imagem que existiam muitos doentes ali. Porque só o paralítico que sofria há 38 anos
mereceu a cura e os outros não. Interessante que ele foi curado mesmo sem entrar nas águas, perceberam? Ele nem precisou entrar na piscina e foi curado só pela ação magnética e espiritual de Jesus. Por que só ele? E o Karl Schutel nos explica que, assim como naquela época, hoje também a grande maioria das pessoas, quando busca a cura, busca somente a cura do corpo físico. Está passando por um problema e quer esse problema resolvido. Mas não se compromete a fazer a sua reformulação moral, a sua reforma íntima, como nós aprendemos na casa espírita. Então, as pessoas, quando conseguem a cura, um tratamento espiritual, por exemplo, logo se afastam. Já consegui a cura, não preciso mais voltar lá. Então, estão preocupadas apenas e tão somente com a cura do corpo físico, enquanto que Jesus, olhando aquele homem ali no chão, ele percebeu que aquele paralítico, ele buscava não só a cura do corpo físico, mas principalmente a cura do espírito. Por isso é que aquele homem foi curado mesmo sem entrar nas águas. E sem entrar na piscina, como dissemos, aquele paralítico havia 38 anos, acabou ficando curado, ficou são. E aí volta aquela pergunta: por que Jesus curou somente esse homem e não os outros, né? E não os outros que estavam em volta da piscina? Bem, é porque aquele paralítico, pela sua crença, ele já estava apto a receber a cura, os outros não. Como dissemos, o Karl Schutel mesmo explica que a grande maioria das pessoas vai procurar um tratamento espiritual para curar o mal físico, mas não quer saber de se livrar das coisas ruins que ela está ainda apegada. Os pensamentos, as palavras, as vicissitudes, tudo isso são coisas que trazem, muitas vezes, doenças para nós. E as pessoas não querem saber de se livrar disso, querem a cura momentânea, mas não se comprometem a fazer a sua reformulação moral. Bem, os demais que estavam ali ao redor da piscina rejeitaram as exortações de Jesus. Por quê? Porque eles não tinham fé de que Jesus, o Cristo, ia curá-los. Eles tinham mais crença na água, que seria remexida, agitada, do que no poder espiritual de Jesus. Também um outro motivo pelo qual eles não foram curados. E aqui nós temos um segundo caso de cura que a gente traz para vocês. Eu tenho uma palestra em que eu falo das curas que Jesus praticou, que estão todas no capítulo 15 da Gênese de Allan Kardec. E a gente traz todos os casos devidamente explicados. Hoje estamos trazendo só 2. Falamos do paralítico da piscina e agora vamos falar do paralítico de Cafarnaum. E nós temos essa imagem aí. Vejam que aqui no centro nós temos Jesus, a casa está tomada de pessoas, está lotada, e vejam que nós temos aqui um paralítico sendo descido numa maca pelo teto da casa. Abriram o teto da casa para que o paralítico, então, fosse colocado ali no centro da sala. Essa casa aí é a casa de Simão Pedro, o apóstolo de Jesus. E do lado de fora da casa havia uma multidão muito grande, então não tinha condições desses homens entrarem com essa maca na casa de Simão Pedro. Por isso, eles subiram ao telhado, destelharam a casa e desceram o homem nessa maca. Como eu disse, eu gosto muito de mapas. Temos aqui o mapa da Palestina na época de Jesus. E nós temos aí, como mostramos para vocês, no norte a Galileia, no centro a Samaria e no sul a Judeia.
E aqui na Judéia nós temos a cidade de Jerusalém. E lá no norte, na Galileia, lá em cima, nós temos a cidade de Cafarnaum. Então é dessa cidade que nós estamos falando aqui, tá bom? Cafarnaum, onde morava Simão Pedro, o apóstolo de Jesus. E então fomos buscar também na Gênese de Allan Kardec, no seu capítulo 15, os milagres do Evangelho. E temos aí o caso do paralítico. Bem, Jesus chega à cidade de Cafarnaum num barco. Ele e os demais apóstolos chegam de barco em Cafarnaum. E, como nós mostramos na imagem, foi então trazido para Jesus um paralítico. Esse paralítico desceu pelo teto e foi colocado ali no centro da sala. E Jesus olha para esse paralítico e percebe a grande fé que esse homem possuía em querer curar-se. Jesus percebe a fé desse homem e disse assim: meu filho, tende confiança, vossos pecados vos são remidos. Vossos pecados vos são remidos. Então, o que quer dizer remido? A gente foi procurar no dicionário para trazer para vocês. Remido, ele é um adjetivo que significa o que foi libertado ou perdoado, que se desobrigou de um compromisso, quitado. E a origem dessa palavra, desse vocábulo, a etimologia, vem do século XIII, o particípio do verbo remir. Tudo bem? Vamos lá. Então, os escribas, que eram os inimigos de Jesus, um dos inimigos de Jesus, eles disseram entre si: esse homem blasfema em relação a Jesus, porque diz que os pecados do homem estavam remidos, estavam perdoados. Este homem blasfema. E Jesus, sabendo o que se passava na cabeça desses escribas, ele disse: por que tendes maus pensamentos dentro de vossos corações? Jesus sempre procurava chamar a atenção desses homens, porque ele veio para trazer o evangelho. Mas havia inimigos que não queriam que esse evangelho fosse divulgado. E Jesus, então, voltando-se aos seus inimigos, aos escribas, disse assim: o que é mais fácil dizer? Vossos pecados vos são remidos? Ou levantai-vos e andai? O que é mais fácil dizer? Eles então calaram a boca, não falaram nada. E Jesus então dizendo: para que vocês conheçam o poder que o Filho do Homem tem aqui na terra, eu vou então fazer algo diferente. Olhou para aquele paralítico que estava ali no centro da sala, na maca, disse: levantai-vos, conduzi o vosso leito, ide com ele para a vossa casa. E o que aconteceu? No mesmo instante, o paralítico se levantou e ficou curado e foi para sua casa. Assim nos traz a informação dos relatos bíblicos. E o povo ficou assim, estupefato com esta cura praticada por Jesus. E todos ficavam ali se perguntando como é que aquele homem tinha aquele poder que os outros não tinham. Acontece que Jesus é o espírito mais evoluído que esteve encarnado aqui na Terra. Não por necessidade reencarnatória. Ele não precisava reencarnar aqui, nem em lugar nenhum. Mas encarnou por amor a nós para passar o seu evangelho, a lei de amor, de caridade, o perdão das ofensas, as chaves para que nós possamos entrar algum dia nos mundos celestes ou divinos, onde o mal não existe sequer em pensamento. Algum dia chegaremos a esse patamar. Esta passagem está em Mateus capítulo 9, versículos 1 a 8. Bem, diante desse caso do paralítico de Cafarnaum, nós fomos fazendo pesquisas, eu estou sempre fazendo pesquisas, e encontrei um vídeo do nosso querido e saudoso orador espírita, Dr. Reinaldo Leite. Já desencarnado, desencarnou dia 11 de maio de 2004, um dos maiores e melhores oradores
espíritas que eu conheci. Fiz parte da sua equipe por algum tempo, e ele foi um dos fundadores da Casa Espírita lá no bairro Tatuapé, onde eu acabei conhecendo a doutrina, fazendo todos os cursos. E eu tomei muito puxão de orelha dele. Muitas vezes que ele me via na Casa Espírita, ele me chamava para me dar uns puxãozinhos de orelha, a fim de que eu pudesse trilhar pelo caminho que havia combinado com a espiritualidade. Não que eu estivesse num caminho ruim, mas eu estava me desviando um pouco da minha tarefa. Então, o Dr. Reinaldo Leite tem um vídeo aí que vocês podem procurar no YouTube com esse tema, A Cura, parte 1. Vocês podem procurar no YouTube, aí está o endereço. Quem quiser depois pode perguntar para mim nas redes sociais, eu passo, ou então vocês mesmos pesquisam no YouTube A Cura, Dr. Reinaldo, parte 1. E nesse vídeo, o Dr. Reinaldo traz uma informação que nos relatos bíblicos nós não encontramos. Podemos procurar na Bíblia Sagrada, no Evangelho segundo o Espiritismo, não vamos encontrar essa informação. O nome do paralítico de Cafarnaum. Eu achei muito interessante. Ele traz não só o nome, como também as consequências pós-cura, porque nos relatos bíblicos o homem foi curado e aí acaba por ali. A gente não sabe o que aconteceu com ele. O Dr. Reinaldo nos traz o que aconteceu com ele. Mas primeiro vamos saber o nome dele. O nome dele está aí na tela. Natanael Ben Elias. Percebam que entre Natanael e Elias tem um prefixo Ben, B-E-N. E tem o número 1 aí. O que quer dizer isso aí? O que quer dizer esse Ben? Ele significa filho de. Em hebraico, Ben é filho de. Então, Natanael Ben Elias é Natanael, filho de Elias. Isso servia para os homens. Para as mulheres, era um prefixo Bas. B de bola, A de amor, S de sapo. Bas. Então, as mulheres tinham esse prefixo Bas e os homens o prefixo Ben. Bem, o Dr. Reinaldo, nesse vídeo, nos mostra que após a cura da hemiplegia, essa hemiplegia durara 25 anos, Natanael, ele saiu da casa de Simão Pedro, onde tinha sido colocado na maca, ele saiu, ele começou a caminhar e saiu da casa de Simão Pedro e carregou a sua maca. Eu não sabia o que era hemiplegia. Como eu sou muito curioso, então eu fui procurar no dicionário. Hemiplegia é a paralisia que toma parte do corpo físico. Então ela paralisa parte do corpo e não o corpo todo. No caso de Natanael, Ben Elias, ele mexia um pouco os braços. Então ele conseguia mexer um pouco os seus braços. Por isso ele sofria de hemiplegia. Mas, em determinado momento, Natanael ele acaba jogando a maca fora, porque fala, não preciso mais, estou curado. E, em vez de render graças a Deus pela cura alcançada, o que ele fez? Ele foi para uma taberna, foi para uma adega, foi para um bar, vamos dizer assim, e ali ele passou a noite consumindo vinho, bebendo muito vinho e também mantendo relações sexuais com uma prostituta que ali frequentava aquele local. Então, ele foi satisfazer as suas vontades, as suas necessidades mundanas e não agradecer pela cura que ele recebera. Bem, e ele passou essa noite toda e quando acordou, a prostituta não estava mais ali na cama. Ele tentou levantar-se, mas não conseguiu. Então, não demorou muito e ele percebeu que estava tetraplégico. Vejam, ele sofria de hemiplegia, ele tinha parte do corpo paralisado, conseguia movimentar um pouco os braços e agora estava tetraplégico. Da cabeça para baixo, ele não mexia nada. E ele permaneceu assim até a sua desencarnação. Ele desencarnou revoltado e foi para o plano espiritual também muito revoltado. No plano espiritual ele sofreu muito, muito mesmo. E esse sofrimento durou séculos, segundo o nosso querido Dr. Reinaldo Leite.
Não foi da noite para o dia que ele se recuperou, não. Durou séculos. E, atualmente, esse espírito, Natanael ben Elias, ele auxilia as pessoas no campo da ortopedia. Então, atualmente, ele já está consciente daquilo que ele fez e se arrependeu e agora auxilia a todos nós aqui na Terra no campo da ortopedia. Bem, a conclusão de tudo isso aí. Na época em que Jesus esteve aqui encarnado, havia muitas pessoas com problemas de saúde e outras com problemas de ordem espiritual. Eram cegos, eram coxos, paralíticos, leprosos, pessoas com membros superiores e inferiores ressequidos, enfim, todo tipo de doença. Assim como também havia muitas pessoas que eram obsediadas por espíritos inferiores. Havia muitos obsediados naquela época. E Jesus, ele não distinguia ninguém pela doença. Eu só vou curar o paralítico, eu só vou curar o cego. Não, ele não distinguia as pessoas pela categoria da doença, mas ele observava 3 coisas muito importantes para operar as curas. Quais são essas 3 coisas? Primeiro, a fé da pessoa. Segundo, o merecimento. E terceiro, a necessidade reencarnatória. Quando eu fiz os cursos na Casa Espírita, me ensinaram só os 2 primeiros itens, a fé e o merecimento. Mas, com o passar do tempo, a gente vem conhecendo um pouco mais a doutrina, não que eu saiba muito, não sei muita coisa não, mas com vários exemplos que a gente veio acompanhando de pessoas que nós conhecemos, aí eu cheguei à conclusão que também há de se considerar a necessidade reencarnatória. Por quê? Porque existem espíritos que reencarnam para passar a sua encarnação aqui na Terra com uma determinada doença. Por quê? Por um débito do passado. Então precisa expurgar esse débito, pagar esse débito, para que depois volte para o plano espiritual mais espiritualizado, mais puro. Então, Jesus observava também essa questão da necessidade reencarnatória. Se a pessoa estava passando por um problema do passado e ainda tinha de expurgar, tinha de pagar pelo seu erro do passado, é lógico que Jesus não ia curar aquela pessoa, porque senão ele iria contra os desígnios de Deus. Tudo bem? Bom, vamos lá. Então, para se obter a cura, há necessidade aí de ter a união dos 2 primeiros itens. Quais são? A fé e o merecimento. Por quê? Se a pessoa tiver só fé, não consegue a cura. Se tiver só merecimento, também não. Tem de ter os 2 itens. E aí, no caso de Jesus, como tinha o poder da dupla vista, saber da necessidade reencarnatória também, se a pessoa ainda precisava passar por aquele momento. Então, Jesus observava se aquela pessoa já cumpriu o seu débito do passado. Certo? A nossa irmã está dizendo aqui para eu falar até às 9 horas da manhã. Certo? Amanhã para mim é feriado, certo? Amanhã é domingo? É sábado? Que dia que é amanhã? Quarta? Para vocês, para mim é feriado, porque eu estou aposentado. Então eu falo a noite toda aqui. Bom, vamos lá. Então, voltando aqui, Jesus ele observava isso, se a pessoa já cumpriu o seu débito do passado, que era o caso dos 2 paralíticos. Por isso Jesus conseguiu curá-los. Se a pessoa já havia cumprido o seu débito, então não havia mais aquela necessidade reencarnatória que nós falamos. Não havia necessidade reencarnatória de se manter doente. Aí sim, Jesus atuava e curava as pessoas. Tudo bem? Bem, no caso do paralítico da piscina, com certeza ele já possuía esses 3 requisitos, ou seja, a fé, o merecimento e também tinha passado pela necessidade reencarnatória. Motivo pelo qual ele nem precisou entrar na piscina das ovelhas, Betsaida em hebraico.
E então ele possuía todas as condições para ser curado. No caso do paralítico de Cafarnaum, aquele que desceu pelo telhado, ele também já deveria ter esses 3 requisitos. Mas, observem, ele usou do seu livre-arbítrio. A espiritualidade superior não interfere em nosso livre-arbítrio. Pode nos auxiliar, nos dando um alerta, alguma coisa nesse sentido, uma intuição, uma inspiração, para que a gente trilhe por um caminho bom. Mas se nós tivermos aquela vontade de fazer alguma coisa errada, nós vamos fazer, e é óbvio que a gente vai ter de responder por isso sob a lei de causa e efeito, como eu já expliquei para vocês. Tá bom? Então, esse paralítico de Cafarnaum, usando de seu livre-arbítrio, o que ele fez? Ele foi beber vinho na taberna, passou a noite se embriagando e tendo relações sexuais com uma prostituta. Não rendeu graças pela cura conseguida. E, portanto, ele não valorizou a cura recebida. E chamou para si um destino ainda pior, porque se ele sofria de hemiplegia, agora estava com tetraplegia. Bem, a doença, gente, a doença, seja ela qual for, ela vem para que nós possamos repensar os nossos atos, os nossos pensamentos. Se nós ficamos doentes, é porque alguma coisa de errado a gente está fazendo com o nosso corpo físico ou com o nosso espírito, o nosso perispírito também. Então, quando a doença vem, é para que a gente possa fazer uma introspecção. O que é que eu estou fazendo de errado? Por que eu fiquei doente? E, em cima disso, fazemos a nossa reforma íntima, a nossa reformulação moral, para que algum dia cheguemos à perfeição relativa. E, chegando à perfeição relativa, nós algum dia estaremos nos mundos celestes ou divinos, como eu disse, onde o mal não existe sequer em pensamento. E aí sim, nós conheceremos a verdadeira felicidade, porque a felicidade aqui na Terra é efêmera, ela é temporária, ela não existe o tempo todo. Nós temos momentos de felicidade. Nesses mundos, a felicidade, ela existe em todos os momentos. Então, eu me lembro aqui, quando eu fui fazer faculdade, eu estava com 39 anos na época, e com 2 semanas de faculdade, eu jogando futsal, eu rompi o ligamento do tornozelo, do pé esquerdo. Então, passei a andar de muletas. Fiquei 79 dias com a perna engessada. Na época, eu morava num prédio de 3 andares, 4 andares, sem elevador. Tinha que subir, descer escadas com muleta, e carregando todo o material da faculdade, aí às vezes perdia o ônibus porque não conseguia me locomover rapidamente até o ponto, e enfim, era uma dificuldade muito grande. E a minha sala também ficava num andar, 3 andares acima, e não tinha elevador. Então, era uma dificuldade muito grande. Serviu esse momento para que eu pensasse, para que eu valorizasse as minhas pernas, porque eu sempre utilizei minhas pernas e não valorizava. Eu ando muito rápido, tenho esse costume de andar rápido, gostava de jogar futebol e nunca valorizei minhas pernas. Então precisou desse momento para que eu parasse um pouco e valorizasse as minhas pernas. Portanto, quando a gente adoece, a gente tem que repensar aquilo que nós estamos fazendo, tá bom? Bem, para terminar, a bibliografia pesquisada para esta palestra está na Gênese de Allan Kardec, no seu capítulo 15, como mostramos para vocês. Também o DVD Cura e Autocura, do Divaldo Franco, onde ele fala sobre o paralítico da piscina. O livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Karl Barth Schutel, em que ele fala sobre o paralítico da piscina também, dentre outras parábolas de Jesus. A tertúlia, o vídeo do nosso querido e saudoso Dr. Reinaldo Leite, na parte 1, em que ele fala sobre o Natanael Ben Elias, o paralítico de Cafarnaum. E nesse vídeo também o Dr. Reinaldo, ele fala sobre várias pessoas que foram curadas e que voltaram a ficar doentes. Mas eu não vou entrar nesse assunto agora, porque é tema da palestra de curas que eu falo nas casas espíritas. Tudo bem? Então tem muitos curados que voltaram a ficar doentes.
não por falha de Jesus, e sim por livre-arbítrio de cada um deles. Tá bom? Bem, que Jesus abençoe todos vocês nesse momento. Muito obrigado pela atenção. Eu percebi que ninguém dormiu. Olha que beleza. Eu fico olhando, gente. Eu operei da catarata, agora eu enxergo até do outro lado da rua. Né? Eu fico olhando quem está dormindo, quem está cochilando. Porque, como eu moro em Atibaia geograficamente está num nível mais alto que São Paulo, certo? Então estou mais pertinho do céu do que vocês. E lá eu tenho um link 5G com São Pedro. Quando eu percebo que alguém dormiu, eu entro no meu notebook, no WhatsApp, aqui São Pedro, fulano dormiu, ciclano cochilou. E São Pedro anota tudo no caderninho. Olha que beleza. Eu deixo para falar no final. Estão todos de parabéns, ninguém dormiu. Muito obrigado pela atenção. Quem quiser entrar em contato comigo, gente, aí está aí na tela, no YouTube e Facebook, é só digitar o meu nome, Aloysio Rocha, Aloysio com U e com S. E no Instagram, @Aloysio Rock. Aloysio com U e com S, Rock, R-O-C-K, porque eu sou fã do rei do rock and roll, Elvis Presley. Eu não sei se eu já apresentei a palestra Jesus de Nazaré e Elvis Presley aqui, não me lembro se eu apresentei, mas é uma das palestras que são sempre muito pedidas pelos dirigentes espíritas, em que eu trago trechos do Evangelho de Jesus intercalados com as músicas do Elvis que estejam interligadas aos textos bíblicos. Por exemplo, se o texto bíblico fala de amor, eu fui buscar uma música do Elvis que fala de amor também. E assim por diante. E foi uma intuição que eu recebi, uma inspiração que eu recebi quando estava em casa, na época eu morava em Guarulhos, estava fazendo meus estudos, de repente me veio aquela inspiração. Se você segue Jesus e você é fã incondicional do Elvis, por que não monte uma palestra falando sobre os dois? Eu aceitei o desafio, levei 18 meses, 1 ano e meio, para montar a palestra Jesus de Nazaré e Elvis Presley. Eu trago a palestra assim, em slides, no PowerPoint, como vocês viram, trago as letras em inglês com tradução em português, trago os playbacks, o fundo musical de cada música, e eu mesmo faço o vocal, embora não seja cantor. Mas é uma palestra musicada em que todos conhecem os textos bíblicos, os ensinos de Jesus e também conhecem alguns detalhes da vida do rei do rock and roll, Elvis Presley. Ele era um homem religioso e era um homem que praticava muita caridade, caridade como nós aprendemos aqui na doutrina espírita, sem ostentação. Eu mesmo só tomei conhecimento dessas caridades porque sou um fã, sou um pesquisador e estou lendo agora uma outra biografia dele que veio dos Estados Unidos. Não é? Então, são mais de 1.700 folhas que eu estou lendo e eu então tomo conhecimento dessas caridades que ele fazia. Não lembro se eu apresentei aqui para vocês, mas a gente pode um dia marcar aí com a Iane. Tudo bem? Nesse momento, então, eu peço a todos vocês que fechem os seus olhos. Fechem os seus olhos e mantenham em suas mentes a imagem de Jesus. Jesus de Nazaré, o homem, o espírito mais evoluído que esteve encarnado aqui na Terra. Agradeçamos primeiramente a Deus Pai, o Criador do Universo, pelo dom da vida, pela encarnação aqui na Terra, pela oportunidade reencarnatória. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui nesta noite reunidos em nome de Jesus. Agradecemos pela nossa família, pelo nosso trabalho, pelo alimento que nos mantém vivo, até mesmo pelas doenças, como dissemos agora há pouco, que nos faz repensar a nossa vida, os nossos atos, nossos pensamentos. Lembramos de todos os dirigentes mundiais, rogando a espiritualidade que dê a eles muita saúde, muita paz, para que eles possam justamente trabalhar pela paz e pela saúde em nosso planeta, liberando recursos financeiros, recursos humanos, recursos tecnológicos, para que nós consigamos a cura para todas as doenças. E também que haja a boa vontade dos dirigentes mundiais
em manter a paz em nosso planeta e todos os povos possam viver em harmonia, respeitando-se mutuamente, respeitando as diferenças geográficas, as diferenças financeiras, as diferenças culturais, vivendo todos nós em harmonia, preparando o nosso planeta para a fase de regeneração que está chegando. Os nossos políticos, não só no Brasil como no planeta todo, que possam receber o auxílio da espiritualidade, possam ter a consciência da responsabilidade de cada um diante da sociedade e não se deixem levar pelas tentações mundanas, não se deixem levar pelo poder do dinheiro, pela corrupção, porque tudo isso lhes será cobrado. Que possam usar da função pública para auxiliar toda a sociedade com a votação e a criação de leis que venham melhorar o nosso dia a dia. Nossos irmãos que estão desencarnados, nesse momento também vão recebendo os influxos de cura, de paz, de saúde, de proteção que nós estamos emanando. E já vão nesse momento se sentindo muito melhor, para terem todos uma noite repousante, uma noite alegre, uma noite cheia de esperança. E amanhã todos tenham um dia ainda melhor do que tiveram hoje. Nossos irmãos que estão encarcerados e estão nas cadeias públicas também vão recebendo o nosso influxo espiritual para que possam conhecer o Evangelho de Jesus. Nós sabemos que o ambiente carcerário é pesado, tanto do ponto de vista físico, como também do ponto de vista espiritual. Mas sabemos que não é impossível os nossos irmãos conhecerem o Evangelho e internalizarem esses ensinos de Jesus, fazendo sua reforma moral, sua reforma íntima. E quando forem libertados, ganharem a liberdade, possam mostrar a si mesmos e a toda a sociedade que fizeram essa reforma moral, não mais praticando crimes contra os seus semelhantes, sendo úteis à sociedade e valorizando a criação divina. Nossos irmãos que vivem em família, nós todos que vivemos em família, possamos receber também esses influxos emanados aqui por todos nós e tenhamos forças morais, espirituais e físicas para suplantar todas as dificuldades que aparecerem no seio familiar, mantendo a família, a célula máter da sociedade, a família, que é a base da sociedade, sempre unida, porque a família ela é importante para a evolução da humanidade terrena. E assim, nós novamente agradecemos a presença de toda a espiritualidade, os mentores desta casa, o nosso guia espiritual que nos acompanha nessa jornada terrena com tanta paciência, com tanto amor, com tanta boa vontade, sempre nos guiando. E assim nós vamos encerrando a nossa apresentação com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus.